Daí, galera, estamos de volta com um debate interativo discutindo o futuro da Unioeste. Sucessão à reitoria. Você pode ligar, ligue, por favor, é importante você contribuir no programa 225-5390 e nós vamos aqui, com o maior prazer, discutir a sua pergunta. Professor Altevir, professora Liana, infelizmente a professora Norma não esteve presente no programa, não está presente. É bom lembrar que ela foi convidada, foi a primeira pessoa a confirmar a sua participação no programa, certo? E depois da confirmação do professor Altevir e da professora Liana, nós recebemos uma ligação cancelando a sua participação e colocando aí uma série de condições, exigências que vieram, inclusive, até dificultar o debate. É uma pena porque o debate não ficou tão democrático quanto ele deveria ser. Eu tenho agora algumas perguntas, né? A primeira grande pergunta é a seguinte: a direção do Canal 14 do SOT recebeu uma ligação dizendo que o programa estava sendo parcial, não é isso? E que eu estava batendo demais na atual reitoria. Bom, primeiro, é importante lembrar que a chamada que eu fiz a semana passada ao reitor comprova exatamente o contrário, que nem o SOT, muito menos o programa Universidade Aberta, que foi quando eu fiz a chamada, é parcial. A prova é que nós estamos convidando o senhor reitor há mais de um ano, através de documentos, através de ligações e ao vivo no programa. E se o programa fosse parcial, o senhor não teria espaço nesse programa. Pelo contrário, parece-me que ele é o máximo democrático possível. E só não está presente aqui a pessoa que representa a continuidade da sua gestão, que é a professora Norma, porque ela não quis, por motivos que não vem ao caso debater aqui ou vem ao caso debater. Então a primeira pergunta é a seguinte: professor Altevir, estamos sendo parciais ou não estamos sendo parciais? Olha, Arthur, eu acho, e todas as vezes que participamos desse programa, sempre tivemos a oportunidade de colocar nossas ideias com muita liberdade, por sinal. Me parece que a ausência do reitor, ela não é só sentida nesse programa, como junto à nossa comunidade também, em todos os momentos mais difíceis, inclusive, da nossa instituição. Muitas vezes tivemos o reitor ausente fora da nossa instituição. Eu acho que só reflete, sim, o aspecto dessa gestão que aí está e da forma com que tem sido conduzida por esses últimos 4 anos. Professor Liana. Bom, Arthur, todas as vezes que nós fomos convidados, é com muito prazer que a gente veio participar do seu programa. Quem não participa do programa não pode falar se ele é parcial ou imparcial. Eu estou satisfeita com o programa, é um programa que a universidade precisa vir aqui se expor e não dá para ter medo de vir aqui responder perguntas ou questionamentos sobre a universidade. Estamos abertos aí a esses questionamentos e parabenizo mais uma vez aí o seu programa, Arthur. Programa hoje, Universidade Aberta, adaptado para o debate interativo, colocando os dois pontos de vista aí dos sucessores à reitoria, provando que o nosso espaço é democrático e é aberto e não é parcial. Eu tenho algumas perguntas que eu selecionei ouvindo essa garotada que nós trabalhamos, que nós convivemos de manhã, de tarde, de noite, até fim de semana, em relação à Unioeste. A primeira pergunta é a seguinte, e eu quero encaminhá-la ao professor Altevir. A professora Norma representa ou não representa o continuismo da atual gestão da reitoria? Olha, enquanto pró-reitora de graduação e responsável também por muitas das políticas aí colocadas no que tange o aspecto de ensino, é óbvio que representa a continuação dessa gestão que aí está. Isso também nos preocupa, de fato nós temos nos colocado sempre no sentido de que não somos contraposição ou não somos oposições a essas pessoas que hoje desencadeiam ou são as lideranças da nossa reitoria. E sim, somos oposição a esse projeto, a essa forma de pensar a universidade, é essa concepção de universidade que está posta, a qual nós nos contrapomos e acreditamos em projetos que possam, de fato, trazer o avanço para a nossa instituição e não simplesmente esse continuismo da forma que tem sido posta. Professora Liana, a professora Norma representa o continuismo, não que ele seja um continuismo de repente até negativo, pode até ser um continuismo positivo. Representa ou não representa? Já que num dos programas ela afirmou que a atual reitoria apoia a sua candidatura. Bom, você já nos respondeu, Arthur. Obviamente, o reitor apoiando a candidatura da professora Norma, ela é a situação e representa aí uma continuidade da administração. É óbvio que não dá para esconder isso, não é só pelo cargo que ela ocupa, mas pelas pessoas que acompanham o seu trabalho e quem defende a candidatura da professora Norma. Obviamente, é a situação. Já que
a professora Norma é a situação e representa o continuismo. Essa divisão da oposição, professor Altevir e a senhora, no caso, ela é saudável para a Unioeste? Será que não seria inteligente uma fusão das duas chapas? Será que a oposição não se enfraqueceu com isso, professor Altevir? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós, acima de candidaturas, estamos discutindo um projeto. A nossa candidatura nasce a partir de uma discussão junto à comunidade acadêmica, junto a professores, funcionários e alunos que têm participado desse processo. Ninguém é candidato a si próprio aqui. A gente coloca aqui, na verdade, como representante desse projeto a qual nós estamos desencadeando. Perfeito. Professora Eliana, sendo a professora Norma, como vocês dois mesmos responderam, uma representante da atual reitoria, dando continuidade a ela, essa divisão da oposição em duas chapas aí, fortalece a atual reitoria? Fortalece a candidatura, quem sabe? Pode vir a acontecer isso sim, mas temos um caminho diferente, né? Dentro da administração da universidade a seguir, temos pontos básicos divergentes entre a oposição do que é qualidade de ensino público e gratuito e do que é cargos de confiança hoje dentro da reitoria. Então pensamos que a universidade, ela é pluralidade de ideias, é diversidade. Então são respeitadas todas as candidaturas. Quanto mais candidaturas, mais democracia a universidade apresenta. A Unioeste não tem dinheiro. O governo fez uma proposta econômica e não cumpriu. Para poder pagar todos esses salários e todas as necessidades que a Unioeste tem e teria, professor Altevir, que tipo de comportamento o senhor teria em relação ao atual governador? O que o senhor faria para poder conseguir essas verbas? Em primeiro lugar, nós temos que sentar e refletir, colocar a nossa comunidade a par realmente da situação da nossa universidade. Situação essa que nós, enquanto membros dessa nossa universidade, representante nos conselhos de administração, não temos conseguido tomar pé dessa situação. Muitas vezes a atual gestão não tem colocado esses números que permita de fato uma avaliação plena da nossa comunidade. Nós, em primeiro lugar, temos que trazer essa discussão junto à nossa comunidade para que não paire dúvidas sobre os valores do orçamento da nossa instituição. Toda a comunidade, como membro pagador dos seus impostos, que contribui em relação à manutenção da nossa instituição, tem que de fato saber onde os tributos estão sendo utilizados. Dentro desse aspecto, nós precisamos ter essa clareza, discutir esses valores juntamente com a nossa comunidade e ter junto à comunidade o respaldo para que nós possamos, junto ao governo, mostrar essas necessidades que não estamos fazendo aqui favor para a Unioeste, e sim tendo um respeito em relação à comunidade do oeste e sudoeste do estado, para que de fato nós possamos aqui construir a universidade dos nossos filhos, netos e a nossa posteridade. Professora Eliana, a universidade precisa de X. O governo do estado não manda. A senhora, como reitor, assumindo este cargo na reitoria, que tipo de comportamento a senhora teria junto ao governo do estado? Bom, Arthur, inicialmente vou traçar um paralelo e colocar a situação real da universidade hoje em termos do orçamento. Nós estamos aí com um orçamento para o exercício do ano 2000 de 24 milhões. 24 milhões dividido em 12 parcelas de 2 milhões mensais. Seria um recurso interessante se nós já não houvéssemos comprometido esses 2 milhões mensais na Unioeste com a nossa folha de pagamento pessoal, R$1.900.000, sobrando aí apenas R$100.000 para serem divididos nos 5 campi da Unioeste, o que não daria para uma administração aí concluir os laboratórios, construir salas de aula, o acervo bibliográfico, equipamentos para os laboratórios, bem como outras necessidades básicas que a universidade deve ter para ser uma universidade de qualidade. Eu penso que, junto ao governo do estado, nós vamos fazer uma ação política, buscando aí o apoio da sociedade civil organizada, dos nossos deputados, dos nossos prefeitos, e aí sim mostrar a importância da Unioeste como a única universidade multicamp do estado do Paraná,
elevar essas necessidades e acredito que trazendo essa comunidade para dentro da universidade para verificar as suas deficiências, nós estaremos aí encaminhando projetos para os nossos deputados, para os nossos prefeitos e junto conosco vão ao governo do estado mostrar essa realidade. Eu tenho certeza que esse recurso será ampliado a partir do momento que há da UniOeste, da universidade, uma busca na inserção na comunidade local e estadual. Perfeito. Hospital Regional, medicina e o caos que essa garotada vai entrar. Não temos o Hospital Regional. Que solução o senhor teria para esse impasse, professor Otevio? Eu acho que nós debatemos também no nosso programa anterior em relação à questão do Hospital Regional. Nós apontamos dois aspectos. O primeiro deles é o do cunho jurídico. Nós temos que ter, de fato, tramitando pela Assembleia, um projeto que deixe muito claro essa conversão do Hospital Regional em hospital universitário. Esse é um ponto que deve ser trabalhado no aspecto jurídico. Agora, o que mais nos preocupa também é que a questão do Hospital Regional não se resume a somente um aspecto jurídico. Nós temos um aspecto técnico em termos de uma infraestrutura necessária para o funcionamento do Hospital Regional. Conhecemos profundamente o projeto físico do Hospital Regional, ele já tem uma concepção de hospital-escola, foi projetado pelo arquiteto Elkson, que é um dos maiores especialistas hoje no Brasil, no que tange a hospitais-escolas. Dentro desse aspecto, há necessidade de construção de novos módulos no Hospital Regional para que, de fato, venha atender essa infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas em relação ao curso de medicina, propiciando assim à própria comunidade um atendimento de qualidade que reverta nos benefícios sociais e os compromissos a qual nossa instituição, de fato, tem que ter em mente. Professora Eliana, Hospital Regional, como a senhora resolveria esse impasse, caso eleita? Bom, gostaria de ressaltar que a transformação